Nas profundezas verdes e enevoadas das terras altas da Escócia, há um vale que parece ter sido moldado para guardar segredos. É ali, a cerca de 37 quilômetros a sudoeste de Inverness, que repousa o Lago Ness, ou Loch Ness, como dizem no gaélico escocês. Suas águas frias e quase negras, tingidas pelo alto teor de turfa do solo, escondem mais do que a vista pode alcançar. Com 226 metros de profundidade e um volume tão vasto que supera a soma de todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales, ele é uma presença monumental, mais silenciosa do que parece à primeira vista. Se você gosta de histórias de mistério e quer explorar mais lendas e curiosidades do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Mas para entender o Loch Ness, é preciso viajar muito mais para trás no tempo. Há cerca de 10.000 anos, durante a última era do gelo, gigantescas massas de gelo avançavam e recuavam sobre a Great Glen Fault, uma imensa falha geológica que corta as terras altas de nordeste a sudoeste. O peso das geleiras cavou e aprofundou o vale, e, quando o gelo finalmente cedeu, a água tomou posse da cicatriz deixada na terra. O resultado foi um lago estreito, profundo e misterioso, ladeado por montanhas íngremes e vales dramáticos. Um cenário tão isolado que parece sempre à espera de uma lenda. O Loch Ness não é apenas profundo. Ele também possui camadas de água com características distintas. As águas superiores, mais escuras e turvas, são ricas em nutrientes e suportam uma variedade de vida aquática. Já as camadas mais profundas permanecem frias e quase impenetráveis, criando um ambiente quase intocado pelo mundo moderno. Esse fenômeno faz com que o lago tenha correntes internas complexas, algo que até hoje pode confundir a percepção de movimentos estranhos na superfície. Séculos se passaram e, muito antes de se tornar ponto turístico, a região em torno do lago vivia outra história. No início do século XIX, pequenas vilas como Forte Augustus e Drumnadrochit eram habitadas por comunidades rurais, que sobreviviam da agricultura, da criação de ovelhas e do pastoreio. Eram tempos duros e isolados, agravados pelo trauma dos Highland Clearances, quando proprietários de terras expulsaram famílias inteiras para abrir espaço à criação de ovelhas, mais lucrativa que a agricultura. Muitas casas foram abandonadas, e a pobreza se espalhou como o frio das neblinas matinais. Nessas margens silenciosas, a vida era ritmada pelas estações e pelos ventos vindos das colinas. Ness, se já era mencionada, não passava de um sussurro nas rodas de conversa, uma velha história passada de geração em geração, mais um aviso ou curiosidade do que uma atração. Ainda nesse século, um novo elemento veio quebrar um pouco o isolamento: a construção do Canal Caledoniano. Ligando o Atlântico ao Mar do Norte, ele cortava o lago de ponta a ponta, trazendo trabalhadores e, com eles, novas vozes, olhares e histórias. O canal não apenas facilitou a navegação, mas também abriu a região para o comércio e a troca de culturas, permitindo que notícias e lendas começassem a se espalhar além das Highlands. Mas o movimento ainda era tímido, e o Loch Ness continuava um lugar apartado do resto do mundo, guardado pelo relevo e pelo silêncio. A primeira fagulha que viria a acender o mito moderno remonta a séculos antes, no ano de 565 d.C., quando São Columba, missionário irlandês, teria encontrado uma besta aquática no rio Ness. O relato, escrito no século VII, descrevia como o santo, ao fazer o sinal da cruz, teria feito a criatura recuar. É impossível saber o que realmente ocorreu, mas o episódio ganhou seu lugar no folclore local. No fim do século XIX, alguns avistamentos isolados começaram a surgir. Um tronco que parecia se mover, um animal robusto na água, mas nada que chamasse atenção para além das Highlands. Se você já achou fascinante essa primeira aparição de Ness, curta o vídeo
e conte nos comentários o que mais te intriga sobre essas lendas que atravessam séculos. Foi apenas no início da década de 1930 que a tranquilidade das margens do lago se desfez. Em 1933, um casal relatou ter visto uma criatura atravessando a estrada próxima ao lago, com aparência de dragão ou monstro pré-histórico. Poucos meses depois, surgia a famosa fotografia do cirurgião, mostrando um longo pescoço emergindo da água. A imagem correu o mundo, cristalizando o mito, embora décadas depois se revelasse uma fraude feita com um submarino de brinquedo. Ainda assim, a lenda já estava viva demais para ser silenciada. O fascínio atraiu curiosos e estudiosos. A partir dos anos 1960, expedições científicas varreram o lago com sonar e câmeras subaquáticas. A mais ambiciosa, em 1987, reuniu 24 barcos no Operation Deep Scan, mas, como nas outras tentativas, não encontrou prova alguma de uma criatura desconhecida. Mais recentemente, pesquisas de DNA ambiental analisaram centenas de amostras de água e encontraram uma enorme quantidade de DNA de enguias, comuns no lago, mas possivelmente maiores que o habitual. Nenhum vestígio de répteis pré-históricos apareceu, e muitos cientistas hoje acreditam que ondas causadas por barcos, aves aquáticas e ilusões visuais expliquem boa parte dos avistamentos. Mesmo para quem conhece a história, existem curiosidades que passam despercebidas. O Loch Ness possui uma corrente de água subterrânea que o conecta a outros lagos e rios. Um detalhe que pode confundir a percepção de ondas ou movimentos estranhos. Também existem ruínas submersas, vestígios de casas, muros e pontes antigas que desapareceram sob a água, aumentando o clima de mistério. O lago apresenta fenômenos de ondas isoladas sem vento, que podem enganar até os olhos mais atentos. Pesquisas recentes revelaram espécies gigantes de enguias e peixes, possivelmente responsáveis por relatos de criaturas longas e sinuosas. Além disso, o Loch Ness possui um microclima próprio, com neblinas que surgem rapidamente e podem dar aos visitantes a sensação de que o lago esconde algo a cada instante. E, por fim, o mito de Nessie influenciou a cultura mundial, inspirando livros, filmes, jogos e até mascotes de times esportivos, consolidando o Loch Ness como um ícone de mistério que transcende fronteiras. Se você se surpreendeu com essas curiosidades, deixe seu comentário dizendo qual delas mais te impressionou. Hoje, o Loch Ness é tão um símbolo da Escócia quanto seus castelos e gaitas de fole. O que nasceu de forças geológicas colossais, sobreviveu a séculos de isolamento e cresceu com relatos, medos e curiosidade, transformou-se num conto que habita tanto a história quanto a imaginação. Além disso, as vilas ao redor desenvolveram pequenas tradições ligadas ao lago, festivais de pesca, museus dedicados a Nessie e passeios de barco que tentam recriar a atmosfera das primeiras expedições. Seja fruto da ciência, do folclore ou de algo ainda não revelado, Nessie permanece lá, talvez nas águas, talvez apenas na mente humana, lembrando-nos que alguns mistérios vivem mais por serem contados do que por serem resolvidos.